si estuvieran limpios, permitirían que hubiera competencia. Y de ahí empezar una AFA nueva, limpia y transparente. Ya lo he dicho antes, el fútbol está en una crisis terminal. Empecemos a recuperar la institucionalidad que se merece nuestro querido fútbol argentino. Crise é a palavra mais comum quando se trata de futebol argentino na última década. Nas redes sociais já tem alguns argentinos dizendo que o futebol deles morreu e até brincando sobre escolher um time no Brasil. E teve uma notícia que deixou claro o tamanho do buraco que eles estão. Em 17 de outubro de 2024, a Associação do Futebol Argentino, mais conhecida como AFA, decretou que naquela temporada a primeira divisão não teria rebaixamento e que em 2025 o campeonato teria 30 times. Tudo isso faltando só 10 rodadas para o fim. Na Argentina, talvez mais do que em qualquer outro lugar do mundo, o futebol molda a política e vice-versa. Essas duas realidades são meio que inseparáveis e a disputa de poder sobre a paixão popular explica a situação crítica do futebol local, com conexões obscuras, interesses econômicos e quase nenhuma certeza sobre o futuro. Presta atenção nessa declaração do presidente Javier Milei. O sea, eso se va a tener que ordenar. Entonces, o la gente está a favor de este modelo corrupto, viejo y de, digamos, y que empobrece al fútbol argentino que propone Chiquitapia. Esse foi só mais um entre os vários ataques públicos que ele fez à AFA, em um novo capítulo de uma crise que se arrasta há anos. Mas para entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Em 2009, no início do Campeonato Argentino, a situação estava tão feia que os jogos precisaram ser adiados para a AFA pensar em soluções. Isso por causa de um padrão que rola até hoje. O país sofre crises econômicas sem parar e os clubes ficam quebrados. Naquele ano, os clubes da primeira divisão acumulavam uma dívida de 700 milhões de pesos, cerca de 200 milhões de dólares na época, e não tinham perspectivas de melhorar a situação, ou seja, sem grana para pagar os funcionários. A estratégia do Julio Grondona, presidente da AFA, foi tentar renegociar o contrato de TV com a Televisão Satelital Codificada, ou TSC, uma sociedade entre Torneios e Competências, ou TIC, e o Clarim, o maior grupo de mídia do país. A AFA pediu um contrato de 720 milhões de pesos, mais do que o dobro do que a TSC pagava até então. A empresa disse não e ofereceu só 250 milhões, com o presidente da TIC, Marcelo Bombal, chegando a dizer que as emissoras não seriam mais a vaca leiteira dos clubes. Foi aí que a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, achou a oportunidade perfeita para fazer uma jogada, lidando com a maior paixão popular e, ao mesmo tempo, prejudicando um inimigo, com uma proposta inédita. O governo ofereceu 600 milhões de pesos para comprar os direitos de TV do Campeonato Argentino por 10 anos e transmitir na TV aberta. Te sequestren os goles até o domingo, aunque pagues igual. Como te sequestran a palavra ou te sequestran as imagens. Como antes sequestraram e desapareceram a 30.000 argentinos. Só que para você entender a quantidade de camadas por trás desse movimento, eu preciso te dar um contexto. O Grupo Clarim dominava 80% do mercado de mídias na Argentina, incluindo TV, rádio e jornais, e sempre teve bastante influência na opinião pública. Durante o mandato do Néstor Kirchner, marido da Cristina, eles eram amigos do governo, o que gerou benefícios para os dois lados. Mas a situação mudou em 2008, quando o Clarim fez uma cobertura abertamente anti-Kirchner de uma crise do governo com o setor agrário. A partir daí, a guerra estava declarada na relação. O kirchnerismo perdeu as eleições legislativas em 2009, uma derrota política que para o governo tinha dedo do Clarim. Mas o contra-ataque veio logo depois. Quando o futebol enfrentava a crise, a Cristina anunciou a nova lei de mídias, que limitava a quantidade de empresas que só um grupo podia mandar, com o objetivo de lutar contra monopólios e diversificar a comunicação, afetando principalmente o Grupo Clarim. Junto com a nova lei veio a cartada final, dobrar a proposta do grupo e criar o projeto de transmissão gratuita Futebol para Todos, tirando o produto que era da TSC desde 91. De um lado, a presidente defendia que o futebol tinha que ser para todo mundo, até pelo valor cultural. Do outro, os canais pagos acusavam ela de transformar o futebol em um instrumento político usando o dinheiro público. Fato é que, mesmo com a ameaça de processo, a AFA rompeu o contrato com a TSC e assinou com o governo, com o apoio dos clubes que precisavam desesperadamente do dinheiro. Nos anos seguintes, o povo argentino teve acesso completo aos jogos, mas a situação dos clubes não melhorou. Não existia muito controle ou transparência do que a AFA e os clubes faziam com essa grana, e as dívidas não pararam de aumentar. Se dentro da AFA, essa situação da TV foi conduzida com autoridade, apoio e sem medo da justiça, foi por causa de um cara. E isto vai ao mundo inteiro. E sou o presidente da Comissão de Finanças, que é onde se maneja a plata. E não hablo inglês, hablo espanhol.
pero hablo fútbol, la pasión de mi vida. O Julio Grondona, conhecido como Dom Julio, era o poderoso chefão do futebol argentino. Esse cara passou 35 anos na presidência da AFA, resistindo a crises, denúncias e mais de 10 governos desde a ditadura. Mas tudo mudou em 2014. Imaginar a AFA sem o Dom Julio era tão difícil que quando ele morre em 2014, o cargo que ele ocupava não tinha um herdeiro lógico, o que criou uma briga enorme para definir como as coisas seriam tocadas dali para frente. Em dezembro de 2015, a federação organizou a primeira eleição pós-Grondona, uma disputa entre Luiz Segura, que tinha assumido interinamente, e o famoso apresentador de TV e vice-presidente do São Lourenço na época, Marcelo Tinelli. E esse acabou virando um dos momentos mais bizarros da história da AFA, já que a eleição terminou empatada em 38-38, sendo que só tinha 75 votantes. Ou seja, alguém votou 2 vezes. Acá hay 38. Acá hay 38. Se ha pasado una pegada. Pero la puta madre. Hablemos con el presidente. A ver que... Se a briga no futebol estava travada, a mudança no governo federal em 2015 começou mais um problema. Os argentinos elegeram Maurício Macri. O Macri deve sua carreira política ao futebol. Ele foi presidente do Boca entre 95 e 2007, depois prefeito de Buenos Aires até ser presidente da República. Conhecido pelo liberalismo econômico, os planos dele para o futebol seguiam a mesma linha da privatização. Ainda em 98, no comando do Boca, foi ele que começou com a ideia de transformar os clubes argentinos em sociedades anônimas deportivas, ou SADs, parecidas com as SAFs aqui no Brasil. Na época, a ideia foi rejeitada por todos os outros dirigentes. Agora, como chefe do Estado, a ideia permanecia viva, e o primeiro passo era acabar com o futebol para todos. Na visão do Macri, o programa do antigo governo limitava a receita dos clubes, porque limitava os patrocínios e os contratos da liga com empresas privadas. Buscando essa abertura, ele acabou com os benefícios fiscais para os clubes e com transmissões estatais, ao mesmo tempo em que ele acusava a AFA e os membros do programa de corrupção. Com dívidas, acusações e greve dos jogadores no auge da crise institucional, a AFA não parava de afundar. E o Macri decidiu acionar a Inspeção General de Justiça, órgão que fiscaliza as associações civis na cidade autônoma de Buenos Aires, para intervir e impedir as novas eleições que estavam marcadas para 2016. Como a FIFA proíbe a intervenção do governo, a AFA denunciou o Macri. Só que a situação da federação estava tão feia que a própria FIFA decidiu intervir e colocar um governo provisório até 2017, ameaçando desfiliar a AFA caso eles não conseguissem se organizar de forma mais transparente. Quem é o presidente da AFA neste momento? La FIFA lo designó a Dupelier. No meio desse caos, a Argentina perdeu a final da Copa América Centenário contra o Chile, com um pênalti perdido do Messi na decisão. O país ficou em choque com o anúncio da aposentadoria dele pela seleção depois da derrota, que acabou voltando atrás depois. Mas aquela era uma boa representação da confusão que rolava nos bastidores. Junto com o fim do futebol para todos, o Macri apoiou a criação da Superliga de Futebol Argentino, uma liga independente da AFA, inspirada na espanhola que, entre aspas, profissionalizaria o futebol e teria total controle sobre os direitos de TV e contratos de patrocínio. Essa entidade própria prometia enxugar o campeonato, modernizar, dar previsibilidade e segurança econômica aos clubes e, claro, abrir um espaço para os empresários. Além disso, ao diminuir o poder da AFA, o Macri alimentava de novo aquele sonho de fazer as SADs. Mesmo com a nova liga se organizando de forma independente, o grande poder do futebol argentino ainda era da AFA. E a dúvida sobre o sucessor do Grondona não tinha acabado. Um dos que queriam o poder da federação era o famoso sindicalista Hugo Moyano, presidente do Independiente e responsável por organizar manifestações massivas contra o governo do Macri. O Moyano no controle não seria uma notícia muito boa para o presidente, mas o genro dele era uma figura mais interessante, que tinha ganhado espaço e respeito nos bastidores durante todos esses anos de crise, e é o personagem principal dessa história, Cláudio Tiki Tapia. O Tiki era presidente do Barraca Central e unia os clubes menores. Ele ganhou influência, conquistando o respeito de muitos dirigentes, ajudando clubes das divisões de acesso. Na derrota da seleção para o Chile, em 2016, ele era um dos poucos que estavam no vestiário apoiando os jogadores. No momento de instabilidade total da AFA, ele surgiu como uma opção conciliadora e foi eleito em 2017, acabando com a intervenção da FIFA. 2 anos depois, ele estava articulando a volta da liga para os braços da AFA. A super profissionalização prometida pela Superliga não deu os resultados esperados, e apesar do avanço em patrocínios, o sistema passava pouca confiança para a maioria dos clubes.
A distribuição do dinheiro decepcionou, o calendário tinha problemas e, ironicamente, o excesso de controle da Superliga e o poder dos clubes grandes desagradava alguns dirigentes, acostumados com os antigos métodos do Dom Julio, que permitiam práticas mais improvisadas. Com a liderança do Tapia, a Superliga chegou ao fim e deu lugar à Liga Profissional, órgão que faria parte da AFA, mas que prometia dar mais autonomia para os clubes em todos os setores. Essa jogada também rendeu a primeira reeleição do Tapia em 2021, momento em que, além da crise de sempre, ele ainda lidava com os efeitos da pandemia no futebol. Com tantos problemas e com a pressão política, só os resultados em campo poderiam aliviar a gestão. E foi isso que começou a acontecer. Nesse mesmo ano, a Argentina conquistou o título da Copa América em pleno Maracanã, quebrando um jejum de 28 anos. A moral do Tapia aumentou, principalmente por ter sido responsável por manter o técnico Lionel Scaloni no comando da seleção em um momento difícil. Mas esse também era o exemplo de como parecia que a gestão tinha duas caras, coisa que foi denunciada pelos argentinos. Ele investiu na estrutura e focou no sucesso da seleção, mas o futebol local continuava sendo um show de desorganização, com mudanças de regulamento quase todo ano, arbitragens controversas e premiações irrelevantes. O título da Copa do Mundo em 2022 e da Copa América aumentaram essa imagem. Enquanto ele recebia homenagens da Conmebol pelos resultados da seleção, os torcedores argentinos se desesperavam com um campeonato falido. Em novembro de 2023, Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Autodeclarado libertário e ícone da direita, ele prometeu fazer uma gestão motosserra, cortando tudo que fosse possível de gasto público. Dentro do discurso de mercado, logo depois da eleição, ele publicou um decreto com medidas para a economia. E entre elas, previu uma mudança de Lei Geral de Sociedades, de 1984, para permitir que as ações esportivas se tornassem sociedades anônimas, ou seja, o velho projeto das SADs do Macri. A reação foi gigante, com protestos dos torcedores e dos próprios clubes, que publicaram notas oficiais contra a medida. Diferente do Brasil, a ideia de transformar os clubes em empresas é repudiada pela grande maioria. Em termos de identidade e valor cultural, é muito importante para os argentinos que o clube seja dos sócios e que a função civil venha antes do mercado e do lucro, pelo menos até esse momento. Por isso, o Tapia e a AFA entraram em conflito direto com Milei, que também derrubou os benefícios fiscais e ataca a instituição constantemente, chegando a dizer que a AFA parece a Venezuela sob Maduro e provocando o Tapia em várias oportunidades. Assim como no governo Macri, em 2024, a Inspeção Geral de Justiça foi acionada para impedir as eleições da AFA, que resultariam em mais uma reeleição do Tapia. A denúncia que resultou na intervenção foi feita pelo presidente do Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, apoiador do Milei e um dos poucos dirigentes que concordam com a implementação das SADs. No meio dessa treta, o Tiki postou uma foto tomando mate com Messi em uma clara demonstração de força e que os ataques a ele também podem respingar no maior ídolo da nação e mexer com a opinião pública e política. Além disso, as conexões políticas não assustam o presidente da AFA, que também tem as suas. Além de ser reeleito para não correr o risco de cancelamento da eleição, ele conseguiu apoio dos clubes para mudar o domicílio da AFA para Ezeiza, na província de Buenos Aires, mas fora da capital. A lógica disso é que a Inspeção Geral só pode atuar na cidade autônoma de Buenos Aires. E além de estar fora da jurisdição, o governador da província, Alex Kicillof, tem um bom relacionamento com Tapia, é o principal nome da oposição ao Milei e é ex-ministra da Economia da Cristina Kirchner. Tá vendo como tudo se conecta? Com o mandato garantido, veio a notícia que preocupou os torcedores: o cancelamento do rebaixamento em 2024 e uma primeira divisão com 30 clubes em 25. Um inchaço que revela a desorganização, mas também uma estratégia política e busca de apoio dos clubes menores em tempos de guerra com o governo. Os argentinos veem na figura do Tapia e da AFA a felicidade que a seleção passou 3 décadas para recuperar, mas também veem um campeonato nacional com muito amadorismo e cheio de problemas econômicos. Ao mesmo tempo, observam o Milei, com o apoio do Macri, tentando atacar a cultura futebolística que os argentinos construíram e menosprezá-la em nome do futebol moderno e do capital externo. O futuro é incerto, mas a força de articulação política do Tapia dá sentido a uma frase que virou uma espécie de filosofia dos dirigentes dentro dessa treta toda. Com a AFA, você não briga. Com a AFA, você perde.